E aí, pessoal, tudo bom? E aí, vamos lá, vamos continuar aprendendo raciocínio lógico de forma diferente. Vamos continuar aprendendo raciocínio lógico da forma como meus alunos criaram a ideia do método Teles. Eles criaram esse nome, método Teles, foram eles que criaram isso depois que eles viram o método que eu desenvolvi. Eu fiz mais de 10 mil questões de raciocínio lógico para saber se eu tinha realmente descoberto uma forma diferente da gente pontuar. Então, assim, demorei 3 anos desenvolvendo isso, foram 10 mil questões, mais de 10 mil questões que eu fiz antes de chegar aqui, antes de dizer para vocês, olha, pode fazer que dá certo, pode fazer que isso aí realmente dá certo. Então, assim, lembrando que não é diferente, não quer dizer certo e errado. Um método dos outros está errado de jeito nenhum, os dois estão corretos. Os dois vão chegar no mesmo lugar. O objetivo sempre é chegar no mesmo lugar, sempre pontuar. O objetivo é acertar a questão, não é? Então, assim, o caminho que você vai seguir não importa. O que importa é você chegar lá, ok? Então, vamos retomar as ideias. Olha só. Isso aqui caiu na prova do DEPEN. Retomar mais outras ideias do todo. Olha só. Ele quer a negação. Vamos retomar a ideia de novo. Retomar. Como é que eu nego uma frase com todo? Negar o todo, como é que seria a negação? Vamos relembrar? Eu tenho que furar a ideia, tá? Lembrando que eu sempre trabalho com a ideia da repetição, então sempre eu vou voltando. Só que cada vez que eu vou voltando, eu vou rapidamente, eu vou acelerando. Para que seu cérebro... Pode voltar? Eu sempre vou acelerando para que seu cérebro vá acelerando junto comigo. Então, por exemplo, na parte inicial, vocês viram que eu fui mais calmo, eu fui devagarzinho. Só que agora eu já estou começando a entrar no processo de aceleração. Então, assim, eu vou começar a acelerar. Eu vou voltando na matéria. Tudo aquilo que vocês já viram, eu vou acelerando. O que vocês não viram, eu vou num ritmo mais lento. Essa é a ideia. Então, a ideia vai ser, nós vamos dar 2 passos para frente, 1 passo para trás. 2 para frente, 1 para trás. Essa vai ser a jogada. Para que você consiga absorver a ideia, você consiga aprender. Essa é a minha estratégia. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Negar o todo. Como é que eu nego o todo? Eu tenho que furar a ideia. Eu tenho que quebrar a ideia. Tá? Quebrar a ideia dele. Então, sempre que eu estiver quebrando, eu estou furando a ideia. Ele está falando. Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. É equivalente a nenhum. Opa! A negação do todo pode ser o nenhum de jeito nenhum. Está errado. Então, acabou. Só isso. E a questão já estaria errada. Aí você fala, então, olha só. É equivalente a... Como é que seria certo? Algum detento... Lembra, eu tenho que furar. Então, posso falar algum? Pode. Algum detento considerado perigoso não será revistado diariamente. Que estaria certo. Ok? Então, assim, para vocês verem, ó, como é que o CESP faz? Como é que o CESP coloca nas provas? Ele sabe que as pessoas vão perder tempo ali, vão tentar analisar, vão ver o sentido da frase, vão tentar, não, peraí, deixa eu analisar, deixa eu pensar. Só que não precisa. A negação do todo, você já sabe que não pode ser o nenhum, acabou. Ah, mas e o resto da frase? Não importa, já está errado. O erro, a gente só precisa de uma coisa para fazer a questão estar errada. Se a questão errar uma vez, já era, a questão já está errada. Então, assim, a gente tem que ter um foco. Nosso foco tem que ser pontuar. Então, se seu foco é pontuar, vá direto no que o examinador gosta. O examinador adora colocar a negação todo como nenhum. E se ele colocar, pronto, já está errado. Acabou. Essa é a estratégia. Você tem que fazer rapidamente. Tá? Ah, mas e se ele tivesse... E se eu analisasse por outro caminho, você até pode analisar por outros caminhos. Mas toma cuidado. O examinador já sabe como a grande maioria pensa. E aí, se ele sabe como a grande maioria pensa, ele sabe como agarrar essas pessoas. Ele já sabe como pegar essas pessoas, como fazer essas pessoas errarem as questões dele. E por isso você tem que fazer diferente. Você não pode deixar ele te pegar. Você não pode deixar o examinador fazer isso com você. Pegar como ele pega a grande maioria. Ele pega um bando de gente no laço e você não vai deixar ele te pegar. Concorda comigo? Então vamos lá. Negação do todo, ela não pode ser nenhuma questão, ela está errada. Ok?
Vamos ver agora uma outra questão. Olha só. A negação da proposição. Aí você fala, ixi, bando de letra aí, não sei nem o que é isso. Vamos retomar aqui a ideia rapidinho. Vamos retomar aqui. De vez em quando eu vou introduzir matérias novas. É aquilo que eu falei. Eu dou 2 passos para frente e 1 para trás. De forma que a gente está sempre caminhando, mas sempre voltando, tá? Primeira coisa, toda vez que tiver esse símbolo para baixo, esse aqui é o meu E. Se tiver esse símbolo para cima, esse aqui é o meu OU. Pode ver, ó. OU, ó, é para cima. O meu E é para baixo, ó, é esse aqui, ó. Tá? Isso aqui é o meu OU, ó. Todo o símbolo para cima é um OU, o símbolo para baixo é o meu E, tá? Símbolo para cima é o meu OU, símbolo para baixo é o meu E, ok? Vamos lá. Então, assim, se eu fizesse assim, ó. Vamos ver aqui, ó. A negação, então ele quer a negação. Então, vamos lá, vamos escrever. P é uma letra qualquer. Não, ou, não que, I, R. Ah, e se ele quisesse ter colocado aqui, ó, isso aqui, estaria certo também? Estaria, isso aqui é a cantoneira. É a mesma coisa daquele símbolo ali, tá? Então, olha só, ele quer a negação disso aqui. Só que ele está dizendo que a negação disso aqui é isto aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo o que ele disse que é. Vai ficar mais claro para você enxergar. Ele diz que a negação daquilo ali, ó, é isso aqui, ó. A negação dessa frase de cima é a frase de baixo. Olha só, que símbolo é esse aqui que eu falei para vocês? OU. Qual é a negação do OU? É OU. Que símbolo é esse para baixo? É o E. Qual a negação do E? É outro E? De jeito nenhum. Pronto, já está errado. Já encontrei erro aqui, já encontrei erro aqui. Como é que ficaria certo, então? Olha só. No lugar do OU, eu coloco o quê? E. Aí, o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Aqui está dizendo P. Qual é a negação de P? Não P. Aqui está certo. No lugar do OU, eu coloco E e nego as duas. Lembra que eu nego as duas? Lembra que eu nego essa e essa? No lugar do OU, coloco E e nego as duas. Então, vai ficar. Aqui virou não P e aqui virou. Aqui está não que. Qual a negação de não que? Que. Então, aqui está certo. Que símbolo é esse para baixo? E. Então, a negação do E seria OU. Então, troco o E pelo OU e nego as duas. Vou negar a primeira e a segunda. A primeira eu já neguei. Aqui eu já acabei de negar. Então, tem que negar a segunda. A segunda está R, eu vou negar não R. Esse seria o correto. Tá? Então, assim, ó. Vou fazer. Ao invés de eu ficar explicando, vamos fazer. Como é que seria? Ó? No lugar do E, eu coloco o OU. Aliás, no lugar do OU, eu coloco E. Então, ficaria não P. Tem que negar as duas. Aqui está Q, eu boto não. Aqui está não Q, eu coloco Q. No lugar do E, coloco o OU. O que eu tenho que fazer? Negar as duas. A primeira eu já acabei de negar. Então, tenho que negar a segunda. Não R. Posso colocar parênteses ou não. Os parênteses é só para não misturar símbolos. Então, essa seria a negação. Essa seria a correta. Negação disto aqui é este de baixo. A negação do de cima é o de baixo. Ok? Então, esse seria o correto. Ok? Pode voltar. Então, toda vez que você quiser negar, toma cuidado. Lembra que eu falei para vocês, ó, faça você primeiro. Depois você olha para ele. Sempre eu digo para vocês, olha, ó, faça você e depois você olha para o examinador. Essa questão aqui que a gente acabou de fazer, se você quiser fazer, construir tabela verdade, o que é a tabela verdade? Verdadeiro, falso. Ah, tem gente que não sabe o que... Então, vamos ver como é que é. Como é que seria? Olha só. Eu vou explicar isso aqui depois para vocês, mas quem que já tem habilidade com tabela verdade, quem quisesse, era só construir essa tabela daqui, jogar verdadeiro, falso. Isso aqui, ó. Aí você constrói a tabela verdade desse aqui, depois você vai ter que construir a tabela verdade dessa segunda frase, dessa outra frase. E qual é o objetivo? Se lá na última coluna, a última coluna desse foi o contrário dessa daqui, por exemplo, digamos que essa aqui deu verdadeiro, falso. Aqui deu falso, verdadeiro. Esse aqui não é o contrário desse, então esse é a negação desse.
Só que me diz uma coisa, para que fazer esse tanto de trabalho? É assim que o examinador sabe que a grande maioria pensa. O examinador sabe que a grande maioria pensa na construção da tabela. Como é que a grande maioria treina? Para o lado da matemática. Como é que a maioria treina? Para o lado da tabela verdade. O examinador já sabe disso. E lembra que eu falei para vocês? Se ele sabe disso, ele já sabe como pegar essas pessoas. Ele já tem um foco, ele já sabe, opa, eu já sei como essas pessoas pensam. Isso ele já sabe pegar. Ele já sabe derrubar essas pessoas. Não deixe ele te derrubar. Mostra para ele que você pensa diferente. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora uma outra questão. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão. Vamos ver, olha só. A negação da proposição. Isso aqui é o Tribunal Regional Eleitoral 2011. Aí você fala, nossa, mas 2011, só que a ideia, essa ideia se repete. Acabou de cair essa questão de novo, caiu em 2013, nós fizemos uma questão anterior, fizemos num bloco anterior uma questão dessa, tá? Então, assim, as ideias, elas se repetem. Caiu em 2013, caiu em 2015. Essa ideia aqui, gente, a ideia mesmo, não importa o ano. Eu faço questão de colocar para mostrar para vocês que independe do ano, a ideia sempre está lá, tá? Marcos gosta de estudar, mas não gosta de fazer prova. Então, olha só. Então, olha lá. Marcos gosta de estudar, mas não gosta de fazer prova. É logicamente equivalente. O que quer dizer equivalente mesmo? Quer dizer igual, tá? Então, ele quer uma frase, ele quer a negação de uma frase tal é logicamente igual a Marcos não gosta de estudar e gosta de fazer prova. O que vocês achariam dessa frase? A gente já fez, vamos lá. Vamos ver se gerou aprendizagem. Se vocês sabem, se vocês lembram, como é que a gente fez essa questão? A gente já fez. Marcos gosta de estudar, mas não gosta de fazer prova. Primeira coisa, o mais da ideia de que Marcos gosta de estudar e não gosta de fazer prova. Ou seja, no lugar deste mais aqui, eu poderia escrever e. Então, eu posso falar, Marcos gosta de estudar. Vamos fazer o resumo. Marcos gosta de estudar, tá? E não gosta de fazer prova. Você negaria sim, concorda comigo? Aliás, vamos negar agora, né? Primeira coisa, qual a negação do e? Ou. Porque ali dá ideia de e. Dá ideia. Negação do e é ou. Então, eu já sei que tem que aparecer o ou. Ele colocou o ou aqui, ó. O que ele colocou na negação? É equivalente a Marcos não gosta da e... Opa, já está errado. Aqui era para aparecer o quê? Ou. Como é que estaria certo? Como é que você faria correta essa questão? Como é que você falaria? Marcos não gosta de estudar, tá? Aqui no lugar do eu coloco ou. Aí ele está dizendo que não gosta, eu vou falar gosta de fazer prova. Ok? Então, no lugar do eu, coloco ou e nego as duas, ó. No lugar do e, coloco ou e nego as duas. Esse ficaria certo. Pode ver que aqui, ó, a única coisa que estava errada era o bendito conectivo. Então, toda vez que ele pedir para você negar, tomem cuidado, ó. Pediu para você negar, o que você faz? Olha para o conectivo. É o e, então já sabe que tem que aparecer o ou. Se for o ou, tem que aparecer o e. Mas toma cuidado que o e pode se transformar no nem, desde que tenha não e e no meio. Ok? Então, a primeira coisa, pediu para negar, olha para o conectivo. Tá? Ah, mas e se não tiver conectivo? Aí você olha, você tem um todo. Como é que eu nego uma frase com todo? Eu vou furar a ideia. Se furar a ideia, perfeito. Ok? Vamos retomar. Ó.
Então, essa frase ficou assim, fechada assim, tá? Agora vamos ver exemplos de questões múltipla escolha. Isso aqui caiu na prova da FGV 2015. Aí você fala, ah, não, mas a minha prova é o CESP, não sei o quê. Só que o foco é o CESP. Mas pode ter FGV? Sim, porque vai te dar ideia. Lembrando que nós estamos subindo degraus. Nosso foco é chegar aqui. E às vezes uma FGV vai te dar a ideia que você precisa para complementar seu conhecimento para chegar no CESP. Tá? Às vezes vai complementar seu conhecimento. Vamos lá. Todo animal de 4 patas é mamífero. Ele quer a negação. Isso aqui é o finalzinho de 2015. Vamos lá. Todo animal de 4 patas é mamífero. Interpreta para mim essa frase. Ficaria como? Algum animal de 4 patas. Como é que você falaria? Algum animal de 4 patas não é mamífero. Ok? Não é mamífero. Então, vamos lá. Ele tem que dar a ideia de algum animal. Aqui está dizendo que é. Então, tem que falar que não é. Tá? Então, ó, existe animal de 4 patas. Existe animal de 4 patas. Esse existe. Está dando ideia de algum? Sim. Então, tá indo no caminho certo. Existe animal de 4 patas que não é mamífero. Então, a resposta é a letra E. Ok? Mas vamos analisar as outras. Todo animal de 4 patas é mamífero. Pode ser nenhum animal? De jeito nenhum. A negação do todo não pode ser nenhum. Pode ser qualquer? De jeito nenhum. É furar a ideia. Se não furou, quando eu falo qualquer, eu estou generalizando. Eu estou dando ideia de todo, do mesmo jeito. Quando eu falo todo dia chove, qualquer dia chove, eu estou falando a mesma coisa. Porque todo dia e qualquer dia é a mesma ideia. Então é o seguinte, não pode. Negação do todo não pode generalizar o contrário. Nem pode falar a mesma coisa, porque quando ele falou todo animal de 4 patas, qualquer animal de 4 patas, ele está dando a mesma ideia. Ele está falando a mesma frase, só de forma diferente. Não pode. Negar o todo, eu tenho que fazer o quê? Furar a ideia. Se eu furar a ideia, estou no caminho certo. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. A negação do todo pode ser o nenhum? De jeito nenhum. Acabou. Ali já eliminou. Só agora eu já eliminei esse, já eliminei esse, já eliminei esse. Se eu fosse chutar, eu teria 50%, porque seria ou essa ou essa. Por que não é de cima? Ó? Existe animal mamífero que não tem 4 patas. Olha só, eu tenho que negar, eu tenho que quebrar essa minha generalização. O que eu estou falando aqui? Ó? Todo animal de 4 patas é mamífero. Eu tenho que dizer que não é mamífero. Então é isso que eu tenho que negar. Eu tenho que furar isso aqui. Eu estou generalizando o animal de 4 patas. Então vai ficar: existe animal de 4 patas que não é mamífero. Nesse de cima ele trocou a ordem. Ele falou: existe animal mamífero que não tem 4 patas. Não, eu tenho que furar essa ideia aqui. Como se eu falar o seguinte, ó: todo céu é verde. Como é que eu nego? Algum céu não é verde. Ficaria: algum céu não é verde. Esse seria o correto. Agora, o que ele está tentando fazer ali? Ele está tentando inverter. Ele está tentando fazer o seguinte, ó. Ele fez o seguinte, ó. Alguma, nessa letra D, é como se ele fizesse o seguinte, ó. Alguma coisa verde não é céu. Foi isso que ele disse. Não é céu. Ele tentou fazer essa trocada. Aliás, ele tentou fazer essa inversão aqui. Ele tentou pegar esse aqui e negar daqui para cá. Está tudo errado. Não pode. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que quebrar esta generalização nesta ordem. Eu estou falando daqui para lá, então eu vou furar daqui para lá. Tá? A minha generalização é: todo céu é verde. Então, o correto seria: algum céu não é verde. Ok? Então, assim que a gente vai fazer. Olha, a gente vai, primeira coisa,
Primeiro mostra para o seu cérebro, principalmente prova de múltipla escolha. Prova de múltipla escolha, as pessoas têm mania de sair procurando a resposta no gabarito. É o pior caminho. A gente não deve fazer isso. A gente deve, prova de múltipla escolha, o ideal é a gente fazer o que ele quer. Se ele quer que eu negue, eu vou negar e depois eu vou procurar. Esse é o ideal. E não ficar lendo o que ele fez. Porque toda vez que eu ficar lendo o que ele fez, ele está tentando me confundir. Ele vai tentar colocar opções ali de forma que meu cérebro fique confuso. Então você não pode deixar isso acontecer. Você tem que quebrar esse vício. Você tem que quebrar isso que ele está tentando fazer com você. Ele está tentando fazer com que você fique totalmente confuso. Não deixe. Não deixe isso. E como é que você faz? Primeiro, faça você. Depois você procure, igual eu estou ensinando aqui. Ok? Vamos retomar? Vamos para lá. Ó. A negação de todos os caminhos levam para Roma. Como é que você negaria essa frase? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Como é que vocês fazem? Um tempinho assim, 30 segundos. Rapidamente. Ok? Já acharam o gabarito? Então vamos lá. Olha só. Todos os caminhos levam para Roma. Ele quer a negação dessa frase. Todos os caminhos levam para Roma. Lembra que você tem que furar essa ideia. Eu estou falando todos os caminhos levam para Roma. Como é que você faria sem olhar para os gabaritos dele? Você faria, você. Todos os caminhos levam para Roma. Como é que você faria? Algum, ou existe, tanto faz, algum caminho não leva a Roma. Algum caminho não leva a Roma. Então, olha só, você falar isso aqui, ó, algum caminho não leva a Roma. Então, vamos lá. Ficaria, pode ser letra A, todos os caminhos não levam? Não, tá errado. Primeiro que generalizou, tá errado. Só que ele falou pelo menos um, no lugar de algum ele usou pelo menos um. Passa a mesma ideia de algum? Passa, então tá certo. Então, ó, pelo menos um caminho não leva a Roma. Ó. Pelo menos um caminho não leva a Roma. Então, gabarito é a letra D. D de dado. Ok? Agora, vamos descartar as outras opções. Mas isso é para vocês fazerem só depois de encontrar o gabarito. Vamos descartar. Todos os caminhos. Pode ser todo? A negação do todo pode ser o todo? Não. Já descartou. A negação do todo pode ser o nenhum? Não. Descartou. A negação do todo pode ser não há caminhos? Quando eu falo que não há caminhos, eu estou dando a ideia de nenhum. Então, também já descartou. Se eu fosse chutar, eu ficaria com 50%. Olha que é a mesma ideia da questão anterior. Para vocês verem como as bancas se copiam. Ó, é a mesma ideia. Lembra que eu fiquei com dúvida entre essas duas aqui? E a jogada daqui é a mesma. Então, olha só. O que ele está falando? Pelo menos um caminho não leva a Roma. Ele está gerando. Ó, pelo menos um caminho não leva a Roma. Não, opa, aqui está dizendo pelo menos um caminho leva a Roma. Não, não. Aqui está dizendo que leva. E aqui está dizendo, ó, leva. Não, eu tenho que furar. Lembra que eu tenho que furar a ideia? Todos os caminhos levam. O que eu tenho que falar? Algum caminho não leva. Certo? Algum caminho não leva para Roma. Tá? Essa seria a minha negação. Agora, vocês viram, quando a gente começa a ler, nosso cérebro começa a ficar confuso. Então, não façam isso. Primeiro faça, depois procure o gabarito. Só isso. Procurou o gabarito? Marca e deixa as outras questões para lá. Porque, na verdade, mas e se o gabarito não foi esse? Então, porque você fez errado. Não pode fazer errado. Ok? Então, assim, toda vez que você fizer uma questão, não achou o gabarito, é porque você fez errado. Só isso. Mas se você fez certo, achou o gabarito, acabou. Então, assim, tenta só fazer o que eles querem. Agora, não procure o gabarito. Não saia procurando. Aliás, não saia o seguinte, julgando. Não, o item A não é, o item B não é. Esse é o pior caminho. Eu só estou fazendo aqui para vocês treinarem isso. Mas eu não treinarem assim. Treinar mais opções, né? Treinar que é negação todo. Não pode ser nenhum, só por isso. Agora, numa prova de concurso, como é que você faz? Faz a negação. Achei? Então procura o gabarito. Pronto, achei, é esse. Pronto, acabou. Mas e os outros? Não lê. Não lê, porque senão isso vai cansar sua mente.
E se cansar sua mente, você vai cometer vários erros. Não deixe isso acontecer. Ok? Vamos voltar aqui? Agora eu quero te alertar uma coisa. Lembra que eu falo o seguinte, ó. Algum caminho não leva para Roma. Será que eu posso falar nesse caso aqui, nem todo caminho leva para Roma? A negação, será que pode ser, ó, nem todo caminho leva a Roma? Nem todo caminho leva a Roma. Essa ideia, ela está furando essa daqui, ó. Todos os caminhos levam para Roma. Nem todo caminho leva para Roma. Ela está furando essa ideia aqui. O que vocês acham? Está furando aquela ideia ou não? E aí? Nem todo caminho leva para Roma. Vocês acham que estaria certo? Você marcaria certo ou errado? Essa questão ela estaria certa. Porque olha só, eu estou furando aquela ideia, eu estou quebrando aquela ideia. Se quebrar, ela está certa. Agora olha só, mas cadê o não que estava aqui em cima e aqui não tem? Esse não daqui, ele pulou para cá, se transformando no nem. Então, ó, nem todo caminho leva a Roma. Então, aquele não se transforma para cá. Aí você fala, mas e a história do não, ei, não? Não, ei, não, se tivesse nem aqui no meio. O nem do meio eu preciso. Nem do meio eu preciso do não, mais e, mais não. Esse nem aqui, ó, ele precisa ter essa configuração para que apareça um nem. Ok? Agora, olha só. E se essa frase aqui fosse digamos que aqui todos os caminhos não levam para Roma. Aqui em cima todos os caminhos não levam para Roma. Como é que você negaria? Algum caminho leva a Roma. Você negaria sim, correto? Nesse caso aqui, eu te pergunto, se a frase fosse todos os caminhos não levam a Roma, a frase pode ser nem todo caminho leva? O que vocês acham? Vocês acham que aqui pode ser nem todo caminho leva? Não. Porque quando você... Aqui estava não leva, supondo que aqui estivesse não leva. Todos os caminhos não levam a Roma, seria o quê? Algum caminho leva. Cadê o não daqui para ele vir a se transformar no nem? Então, nesse caso aqui, ó, estaria errado. Aqui já não poderia, tá? Porque, ou seja, eu precisaria de um não antes, aliás, eu precisaria de um não aqui, para este não vir para o início e se transformar no nem. Tá? Então, como aqui não tem o não, aqui a negação aqui não vai ter não. E por que não vai ter não? Porque tem um não lá em cima. Se tem um não lá em cima, aqui não vai ter não. Então, consequentemente, o nem não vai poder aparecer. Tá? Então, nesse caso aqui, ela estaria errada. Nesse caso, tomem muito cuidado com essa jogada do nem. Tá? O nem, nesse caso, ele não poderia aparecer. Ok? Agora, lembrando que a história daqui, ó, é furar a ideia. Ele falou aqui pelo menos um. Pelo menos um estaria certo? Sim, estaria. Mas e se ele colocasse pelo menos dois? Estaria errado. Porque pelo menos dois não dá ideia de algum. Pelo menos dois dá ideia de alguns. Então já está errado. Não pode dar ideia de alguns. Tem que dar ideia de algum. Ok? Tem que dar ideia de algum. E não de alguns. Ok? Tomem muito cuidado com essa ideia. O pelo menos um, qual que serve? Pelo menos um, algum, existe. Tudo isso aí passa a mesma ideia. Se passar a mesma ideia, está valendo. Isso serve para inventar outra palavra. Não tem problema. Se passar a mesma ideia, a questão ela está correta. Isso é interpretação de texto, interpretação da frase. Isso é raciocínio lógico. Raciocínio lógico é estratégico, é raciocínio lógico para você pensar além. Você pensar além do que o examinador quer. Ele quer que você seja aquela pessoa restrita ao conteúdo.
Só que você pode fazer diferente, você pode pensar diferente e criar seu diferencial. Ok? Então, a gente fica por aqui e depois a gente continua. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.